Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ledigo Podcast. Eu, Lucas Evangelista, e ele, Paulo Comete. Eu não sei o horário que você está assistindo isso aqui, mas por aqui é boa noite. E o boa noite de uma sexta-feira. Estamos aqui focados numa sexta-feira à noite. Paulo, tem sextou melhor que esse? Tem sextou melhor que esse? Não tem. Um projeto tão importante que a gente está fazendo aqui? Não tem, né? Não tem. Foco total. Foco total. Então não vamos perder tempo. Diretor, chama a vinheta. Está melhor, Paulo? Quer tomar uma água? Foco no sono, pô. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira à noite é puxado, né? Mas o episódio de hoje é justamente sobre foco. Hoje, uma sexta-feira, ontem, quinta. Amanhã é sábado. Amanhã é sábado. Ontem, quinta, foi o dia das nossas primeiras postagens. Episódio 0, onde tudo começou. Episódio 1, o peso das palavras, o impacto dos ambientes. E no momento que vocês estiverem assistindo esse aqui, o episódio 2 já vai estar no ar, que é a loucura da produtividade. Se vocês não assistiram, clica nos links do canal e assistam, que tem muita coisa boa para ver. E futuramente vai ter muito mais. E futuramente, toda quinta-feira. Já pensou quando tiver 50 episódios aí, você tiver que falar do 0 até o 49? Aí não vai dar, né? Aí eu vou vincular um ou outro, porque vai ser muita coisa. E nessa coisa de gravação e de postagem, a semana foi extremamente corrida, né? A gente tá se esforçando bastante. E para quem assistiu o episódio da produtividade pode até falar, vocês não estão, né, naquela loucura de geração de conteúdo, mas também é válido lembrar a parte que a gente cita sobre fases. E a gente está na fase inicial do projeto, que existe muita dedicação e que a gente vai dar um gás maior para que as coisas comecem a acontecer. E isso é muito importante. O episódio de hoje é sobre foco e a gente vai falar sobre essa coisa de focar no que é importante também. Assim como a gente falou no episódio da produtividade, a gente falou sobre essa questão do que é importante e do que não é. O de hoje também está muito ligado, certo? E temos alguns blocos aqui para discutir. O primeiro bloco que eu apresento é sobre uma lógica de controle e não controle. Sobre dois blocos. Tem aquilo que está no nosso controle e tem aquilo que não está no nosso controle. E a reflexão sobre focar naquilo que está no nosso controle e não focar naquilo que está fora do nosso controle. Você quer começar comentando um pouco sobre essa lógica? Claro, o tema é sobre foco. Sim. O podcast é sobre biologia. Foco é o marido da foca. Não, é outro foco, é outro foco. É outro foco? Ontem eu fui levar minha filhada pra conhecer o Papai Noel. E aí ela falou assim, nessa casa aqui de esquina tem essa pessoa tem a tartaruga macho. Aí eu falei pra ela, pô, então é um tartarugo. Tadinho, desde pequeno tô ensinando a criança errado. Já tá ensinando errado, hein? Minha piada foi muito ruim, né, do foco, né? Solta aquela... Pum, pum. Coloca isso na edição. Você falou sobre controle, não controle, sobre foco. É um pouco só para te dar um contexto, eu tenho até na minha mesa do serviço, e até em casa também, eu costumo colocar lembretes, né? Tem um porquê por trás disso. E na mesa eu tenho um post-it na esquerda escrito controle e um post-it na direita escrito não controle. Porque volta e meia, durante situações do dia, às vezes eu olho para aquilo e eu lembro que uma situação que pode estar me estressando ali, ela está fora do meu controle.
e não adiantou gastar energia com ela. É um pouco nesse sentido, nesse contexto, sabe? Entendi. Eu também tenho 2 post-it do lado do meu trabalho. Aham. Uma organização: beba água, Levar água. faz bem pra saúde. E o outro eu não lembro o que tá escrito. Eu acho que é foco total, eu acho. Foco e Total. disciplina. Aham. Dá um gás, né? Cara, vamos começar dizendo assim, o que é foco? Às vezes as pessoas se confundem, achando que foco é algo, por exemplo, uma pessoa focada é uma pessoa multitarefa. E não necessariamente. O foco tá em você ser disciplinado e unicamente resolver uma tarefa com a maior dedicação possível. Por Uhum. isso que é o foco, né? Você falou sobre controle e não controle. Tem coisas que realmente não estão no nosso controle. Porém, a gente tem a decisão, né, de, poxa, esse problema é importante, eu estou lidando com ele agora? Não, então a gente deixa para depois. Uhum. Tá aí a ideia do foco. Tem vários métodos, né, que postulados que ensinam na internet. Acho que um dos mais famosos é o. Tem vários, né? Tem o Pomodoro, tem o foco profundo, tem o 135, tem outras questões bem interessantes que trabalham um pouco dessa orientação sobre controle e não controle. Mas eu diria que basicamente é isso, é você ter a disposição e a disciplina de resolver unicamente o problema que você está buscando a resolubilidade Uhum. naquele determinado momento. Se você, ao meu ver, tá? Essa é uma opinião minha. Uma pessoa que não sabe de nada falando sobre tudo, né? Tá. Opinião minha. Se você se dedica o tempo todo para várias tarefas, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, o seu foco está de forma generalizada em 1, 2, 3 problemas ao mesmo tempo. Sim. E é difícil você conseguir resolver todos com a excelência e eficácia. Então, é recomendado que a gente busque e trabalhe com a solução de uma única tarefa por vez, Sim. porque o cérebro ele tem uma leve dificuldade, né, em você tá focando em duas tarefas ao mesmo tempo. A gente pode até citar exemplo, você não consegue dirigir e olhar no celular ao mesmo tempo, Uhum. né? Se pegar as rodovias ali, tem diversas placas dizendo não mexa no celular, porque perde-se cerca de 50% da sua atenção quando você estiver na direção do veículo. Uhum. E a causa de um acidente pode ser aumentar o índice e talvez ser fatal. A gente está citando só um exemplo, Sim. né? Mas trazendo para o exemplo profissional, durante a solução de algum problema, a gente tem que ter foco naquilo ali. Terminar um por vez. A gente falou no episódio anterior, né? Se todas as tarefas na produtividade, Uhum. A qual que é loucura da loucura da produtividade. produtividade. Se tudo é importante, se todas as tarefas que você for fazer, se tudo é importante e tudo é urgente, então nada é urgente. Você não consegue. O que eu faço primeiro? Uhum. Qual que é o meu foco? Faço um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Aí você vai voltar na primeira tarefa, você não lembra nem onde você estava mais. Uhum. Então tem essa dificuldade. Eu até anotei aqui um fato interessante que eu pesquisei na internet, que fala sobre um pouco de psicologia, ó, que leva em média 15 a 25 minutos para você retomar sua atenção de forma eficaz quando você muda de uma tarefa para outra. Então o cérebro tem esse leve delay, essa dificuldade aí de. Por isso que prejudica tanto quando a gente está trabalhando, estudando, seja lá o que for, e tem muitas interrupções, né? Sim, cara, Tem um com tempo de certeza. recuperação. A interrupção é um problema bastante complicado. Na época da pandemia, o pessoal trabalhou bastante de home office
Em alguns casos teve um aumento de produtividade. Você chegou a ver em alguns casos, né? Aham. Porque a pessoa conseguia ficar dentro de casa com um maior foco, porque não tinha os estímulos que tem quando você está no escritório, que é uma pessoa te chamando, Isso. é alguém que passa Tem e mais interrupções, né? te dá bom dia, fala alguma coisa, alguém que precisa da sua ajuda ali te chamou, rapidinho, vem cá. Ou alguém, bora tomar um café, você pausa 5 minutos para pegar, conversa aqui, conversa ali. Quando você volta, você pensa, meu Deus, onde é que eu tava? Aham. É, exatamente assim. É, Acontece muito durante o dia. Nossa, o que que eu tava fazendo? E você acaba perdendo o embalo, a somatória no final, né? uhum, E eu anotei algumas coisas aí que você comentou. Essa questão de várias tarefas, de multitarefas, a gente consegue fazer algumas tarefas ao mesmo tempo. A gente até consegue. Só que a gente não faz bem, né? Tem estudos que, que mostram mais disso. A nossa mente, ela tem a capacidade de fazer muito bem uma tarefa por vez. E até essa brincadeira, assim, que tem gente que consegue fazer mais coisas, tem gente que consegue fazer menos, mas de uma maneira geral, você não consegue executar algumas tarefas ao mesmo tempo da melhor maneira que poderia ser. Com alto desempenho, você não consegue. E nos estudos sobre foco é muito discutido essa questão de estar fazendo uma tarefa só ou estar picotando em algumas ou várias. Tem até um livro, acho que ele não está aqui hoje, eu tenho lá em casa, chama A Única Coisa. E toda a discussão dele é em torno da ideia de você ter foco, né? Você está num projeto, você foca muito naquele projeto, faz acontecer, como está acontecendo agora com a questão do podcast. Para mim, eu estou tendo um foco maior, né? No meu bloco de estudos, eu estou dedicando meu bloco de estudos ao podcast até engrenar mais, sabe? Porque não adianta, em outros momentos da minha vida eu já tentei fazer mais coisas ao mesmo tempo e meio que nada andava. E o livro discute um pouco sobre essa questão. Você tenta dividir muito e você não tem essa capacidade, a gente não tem essa capacidade. Isso às vezes para coisas menores do cotidiano, como por exemplo você falou de direção e mexer no celular. As pessoas conseguem dirigir e mexer no celular? Conseguem. Só que a gente sabe que é uma das causas de acidente, uma das maiores causas de acidente. Porque você não está fazendo nenhuma coisa nem outra bem. E uma das coisas é dirigir, que se você sai da linha, pode ser fatal, né? Então, coisas mais simples do cotidiano até coisas mais complexas quando a gente está lidando com projetos, diferentes projetos. Então, para mim, eu percebi isso nos últimos meses, assim, anos, assim, nos meus estudos. Os momentos que eu tentei dividir demais, tentei fazer muita coisa ao mesmo tempo, nada acontecia. Os momentos que eu passava um bom tempo, semanas ali focado em um projeto só ou em um curso só, aquilo acontecia. Então, isso é essencial. A gente tem que trabalhar dessa forma. E da pergunta sobre controle e não controle está bem relacionado à questão, à reflexão de que a gente tem diversas situações na nossa vida, no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente acaba colocando energia em coisas que não temos controle. E qual que é a questão aí? Você perde energia, você gera ansiedade, você perde direção, você perde o foco. E na questão da energia, você está desperdiçando. Você fala, não tenho controle sobre essa situação, eu estou desperdiçando. Eu anotei até aqui alguns exemplos. Por exemplo, você pode
estudar para um concurso, está estudando para um concurso. Você não tem controle sobre o resultado, se você vai conseguir passar ou não. Você tem controle sobre a sua rotina de estudos. Então, às vezes, você pega e fica pilhado na questão do resultado, que é algo que você não tem controle, e esquece do essencial, que é a rotina de estudo no dia a dia. A gente tinha comentado no outro episódio sobre a questão do podcast, e foi até um raciocínio que eu tirei da sessão de terapia dessa semana. O meu psicólogo sempre me cutucando em algum sentido, né? Eu comentei sobre ter iniciado o podcast e ele me questionou, tá, vocês estão preparados para o que está por vir? Comentários, até mesmo hate, ou então nada acontecer, porque ele sempre puxa um pouco para essa linha. Ele nunca me deixa tranquilo, esse é o fato. Eu tô tranquilo lá, ele quer arrumar uma confusão pra minha cabeça. Isso é regra, mas sempre me ajuda muito, né? E um dos raciocínios que eu cheguei, falei, não, ó, a gente combinou de fazer, vamos pegar um número fictício, vamos fazer 30, vamos fazer 50 gravações, independente do ritmo que as coisas acontecerem. Nós vamos fazer 50 gravações. Por quê? Porque a gente tem controle em fazer a gravação e fazer a postagem. A gente não tem controle no resultado que aquilo vai ter, se as pessoas vão gostar ou não, se vai ter comentário positivo ou negativo. A gente não tem controle. Mas temos controle na produção. Então vamos colocar toda a nossa energia nisso. E só para ficar mais tangível, se eu pego e falo um número de 50, às vezes a quebra da nossa barreira está no episódio 20. E a gente desiste no 10, porque ficou muito chateado com comentários ou coisa negativa. Então, essa coisa do controle e não controle, e novamente, para coisas simples do dia a dia, na reação de uma pessoa, de alguma coisa que você vai fazer, como fulano vai reagir, o que fulano vai pensar, e às vezes a gente fica com aquilo na cabeça e é algo que está fora do controle, né? Puxar sempre pro lado do que, não, isso aqui eu consigo colocar energia, isso aqui eu consigo controlar. Onde eu tenho os post-its lá no meu computador, parece coisa boba, mas tem situações durante o dia que eu leio aquilo, eu relembro essa ideia, percebo que eu estou gastando energia à toa com uma coisa que eu não tenho controle, e eu tento voltar pro foco. Simples. É coisa de... É treino. Do dia a dia, sabe? E... Você quer fazer mais algum ponto sobre essa parte do controle? Para eu soltar uma pergunta que eu gosto bastante, que está anotada aqui. Cara, acho que eu vou comprar, igual tem essa girafinha aqui, eu vou comprar uma foca pra pular na minha mesa do trabalho. Tipo, Que daí eu vou lembrar da foco. foca, marido da foca, foco. Hum, Essa piada não ficou boa, não foi engraçado desde a primeira vez que eu contei, né? mas assim, você sempre tem essa coisa de piadas. Isso é bem seu. Até as que não são engraçadas da hora, você conta do seu jeito e ainda assim consegue ficar legal. Fica engraçado, legal. Cara, quando a gente tava fazendo o planejamento, que a gente decidiu, o próximo episódio vai ser sobre foco, né? Eu fui no Google e fui dar uma pesquisada, né? Que eu falei assim, poxa, vamos pesquisar um conteúdo legal, vamos ver sobre... eu dei uma pesquisada sobre métodos que ajudam na disciplina, que ajudam nos bons princípios para você se manter focado em uma determinada tarefa, melhoria de eficácia e tudo mais. Certo. Cara, aí eu abri o Google, beleza, coloquei lá a palavra foco, coloquei dicas e métodos sobre foco, cliquei num site lá para ver, fiz uma leitura rápida, não cheguei nem na metade da notícia, tinha um banner falando sobre você sabia que o povo tem 2 corações? Pausa. Esse burro que tá falando aí sou eu. Ele explicou errado. Na realidade eu li a notícia errada.
O polvo, ele tem 3 corações. Todas as espécies têm 3 corações. São 2 corações para bombear para os tentáculos e um coração para o restante do corpo. E tem outros animais também que possuem 3 corações, que são como as lulas e os chocos. Beleza? Valeu? Bora voltar pro vídeo aí. Ah, não aguentei. Aí eu falei, Já saiu. vou clicar pra ver. Eu não acredito. 2 corações, não boto fé. Pá, cliquei. Falei, não, vamos ver essa parada aí. 2 corações, né? Cara, bizarro. Ele tem realmente um coração pros tentáculos e outro pro corpo. Acredita? É? Curiosidades, ó. O Dedinho Podcast também é biologia. Aí nisso eu assisti o vídeo inteiro, me levou para outra página. No final, o vídeo em sequência é aprenda a montar uma cabana, uma casa na casa na árvore. Falei, não vou ter que ver, né? Que o sonho de qualquer criança é ter uma casa na árvore, né? Eu acho que nessa sequência você tava perdendo o foco na sua pesquisa. Cara, o vídeo tinha 30 minutos. Era um cara sozinho, cortando era o vídeo acelerado, né? Certo. Então, o cara ele cortava as lenhas, separava, montava ali um cipó na corda, fazia uma espécie de barro para fazer a parede, fez o fogãozinho. Mano, ficou muito top, a escadinha, a porta. Cara, passou 1h30, na hora que acabou o vídeo, tudo ali, aquelas pequenas pausas, eu lendo sobre o povo também. Quando eu voltei, eu falei, meu Deus, o que eu tava fazendo mesmo? Uhum. Eu tinha aberto o Google para ler sobre foco, e olha onde eu fui parar. Distrações. O polvo de 2 corações e uma casa na árvore. Se eu for colocado no programa Largados e Pelados, pode ficar tranquilo que eu sei montar uma casa na árvore. Tá tranquilo. Mas aí foram distrações, né? Essas distrações brincadeiras à parte, né? Isso daí acontece com todo mundo. Sim. Só que a gente tem que se atentar bastante e evitar esses estímulos externos. Sim, Porque constantemente, cara, é muito tentador. É uma notificação de celular que você tá ali trabalhando, aparece uma notificação. Cara, 5 segundos que você for ler, você para, vou responder. Mais 2 minutos para responder. Já bate um grupo da família ali, já mandando mensagem. Aí você responde. Isso. E vai indo. Tem. Quando você volta, você fala assim, nossa, onde eu tava? Aí entra naquilo lá que a gente começou no início, conversando, que a retomada do foco, estatisticamente, né, leva aí de 15 a 25 minutos. Então, é complicado, cara. Mais pra frente eu anotei aqui na folha alguns métodos e dicas. Eu realmente voltei pra pesquisa, viu? Aquela pesquisa que eu não consegui fazer no início, que eu perdi o foco. Depois eu voltei nela e eu anotei 2, 3 métodos e truques bem legais que dá pra gente abordar ali, falando um pouco mais, passar essas dicas aí pra galera e a galera pesquisar e aprofundar mais. Sim, não, tem bastante coisa legal que dá pra tirar disso aí. Você ia me perguntar uma pergunta polêmica, né? Não, aí você falou você sempre me surpreende, né? Porque aí você começou a falar, você entrou a falar de polvo, você entrou a falar de cabana. Porque a gente tem as nossas anotações aqui, boa parte não a gente não comenta antes, a gente sai comentando durante o episódio, né? Que linha que ele tá levando, né? E para mim fez sentido, porque a gente vai falar um pouco sobre mais pro final, sobre essa parte prática, sobre dicas, e entra uma coisa sobre distrações, e foi isso que aconteceu, por exemplo, prático, né? Você foi fazer pesquisa sobre foco, e isso acontece com a gente o tempo inteiro. É incrível. Vai entrar no WhatsApp, preciso pesquisar alguma coisa numa conversa. Você pegou o celular, tá aberto na tela do Instagram. Você fica ali meia hora, e quando você vê, você fecha, acontece muito comigo. Eu fecho o celular, aí eu volto para o que eu estava fazendo, ou para a tela do computador. Aí na tela do computador tá aquilo que eu precisava pegar no celular, e falo, nossa, não peguei. Aí às vezes acontece de novo. Aí abre o celular e entra no meu processo. E vamos falar um pouco mais sobre dicas para a gente conseguir sair disso. Mas eu não podia deixar de falar da foca. Quando você falou da foca, eu pensei, você falou de comprar uma foca para deixar na mesa. E
ainda faz sentido, porque chama princípio da inevitabilidade, que é quando a gente começa a moldar o nosso ambiente com coisas que o torna favorável para os nossos hábitos. Essa coisa de post-it, essa coisa de lembretes, ou se a foca você realmente consegue associar com um pequeno lembrete ali para voltar para o que você estava fazendo, aquilo é válido, sabe? O princípio da inevitabilidade, ele é você fazer o ambiente trabalhar um pouco mais a seu favor. Então, compra. Legal, vale a pena. Vale a pena. Legal. É a mulher do foco. A mulher do foco. Ó, a pergunta que, quando eu ouvi a primeira vez, eu achei interessante a reflexão. A gente falou sobre essa zona do que está no nosso controle e do que não está no nosso controle. E de tudo que está no nosso controle, você realmente tem controlado tudo? Com certeza não, né? Difícil ter um ser humano perfeito que consegue fazer de forma disciplinada e seguir uma linha de tarefa respeitando o planejamento primário lá que desenhou Sim. na mente dele ali. Inevitavelmente terão muitos estímulos que às vezes a gente não consegue ignorar. Então, emergências no meio do caminho vão acontecer. Sim, com certeza. Então, eu diria que para não se cobrar tanto, a dica que você deu, poxa, é super legal, né? Tentar manter ali o máximo que puder para entregar o melhor sempre na função que estiver fazendo, né? Na tarefa, obrigação que seja. Sim. Mas tem hora que é inevitável, cara, e aí não precisa se cobrar tanto, porque emergências no meio do caminho acontecem e a gente tem que estar preparado para lidar com essas situações, né? Sim. É difícil controlar tudo do que a gente tem controle. Até porque a gente desperdiça bastante energia, às vezes, com o que está fora do nosso controle. É como se a gente tivesse um pacote de energia ali, né? Vamos pegar um número, 80. E desses 80 você poderia gastar os 80 em coisas que você tem controle. Mas você gasta 40 em coisas que você não tem controle. Você só está desperdiçando. Porque você não vai ter resultado. Né? Com certeza. Isso é um pouco da lógica. O vídeo que eu vi falando essa frase, o cara tava insultando justamente isso. Você tem a sua zona de coisas que você controla, mas você não gasta toda a sua energia ali. E é um exercício diário, é um treino pra gente aprender a separar um pouco mais disso. Sim, e mesmo, cara, eu acredito nisso, que mesmo depois de você ter aprendido E treinado bastante. e treinado, cara, a gente tem que estimular todos os dias, tem que retomar todos os dias. E é difícil 100%. Porque senão você... Nem existe 100%. Ah, não existe. Você acaba esquecendo um pouco ali da prática. Uhum. Então é um exercício diário, sabe? Uhum. Eu até gostaria de fazer uma confissão pra você, cara. Ai, meu Deus. Cara, acho que no episódio 1, era no 1 ou no 2? Acho que era no 1. Aquela parte lá que você falou sobre divertidamente. Foi no episódio 1. O 0 foi no episódio 1. Não, Cara, foi no episódio 2. No 2. Sobre produtividade. É que já são muitos, gente. Teve uma hora lá que você tava falando, aí você falou do divertidamente, e deu um gatilho na memória que eu fui lembrar de outra coisa, de uma outra memória. Aí você tava conversando comigo, cara, eu tava em Nárnia. Eu não te julgo. Aí você tava falando, chegou uma hora que você falou assim, então, Paulo, diante de tudo que eu falei, o que você acha disso? Aí, cara, na hora eu falei, meu Deus, eu não lembro de nada do que ele falou, nos últimos 2 minutos, né? E aí, até uma parte que eu falei assim, eu concordo 100% com o que você falou,
e improvisei logo em seguida. Aham. Que isso Cara, tem hora que, querendo ou não, isso acontece com a gente. Às vezes a gente tá numa reunião, Acontece. é, Comigo acontece bastante. pessoal que fala bastante sobre treinamento, sobre dar aula, apresentar uma palestra, apresentar alguma coisa. É difícil, a partir dos 40 minutos, você conseguir manter a atenção de alguma pessoa. Então, normalmente, você tem que trabalhar bastante aí questões ali, sabe, tem que ser algo bem dinâmico, tem que ser algo que a pessoa goste de ouvir, ou que não dê outros gatilhos para a pessoa ir para a memória, né, Uhum. para outro lugar. Por exemplo, tem filme que a gente assiste que a gente está ali assistindo, do nada a gente se perde. Uhum. E tem filme que acaba sendo tipo, muito interessante, você fica assim imersivo com o filme. Então, depende de cada caso, né? Mas sabe que também tudo é treinável, né? Até essa questão do foco é um treino. Existe hoje em dia, uma das coisas que você vê falando muito é sobre questão de TDAH, né? E tem especialista criticando até, de certa forma, como isso está sendo usado como desculpa para várias situações, até mesmo situações em que a pessoa não tem um diagnóstico de verdade, mas fica associando. E um pouco do link que eles fazem é que muitas vezes não é uma questão de TDAH mesmo, mas é questão ali de talvez um excesso de estímulos. Nós estamos tendo dificuldade em lidar com o tédio. A gente tem muito estímulo o tempo inteiro. E quando a gente entra numa situação um pouco mais calma, por exemplo, uma conversa, isso acontece com frequência comigo também. Eu estou conversando ali com a pessoa e a pessoa está falando e eu estou numa outra situação, porque de uma maneira geral a nossa mente ela está tendo cada vez mais dificuldade de lidar com o tédio. E também é um treino, ela está treinada em ter informação em excesso o tempo inteiro. Quando a gente mexe com muita rede social, ou até mesmo o próprio trabalho, é o computador com milhões de informações. Ela está treinada a ter o estímulo o tempo inteiro. Quando a gente para uma coisa mais simples, mais calma, é comum, por exemplo, estar assistindo uma série e às vezes aquele automático de mexer no celular. Porque naquele momento da série eu tô no TED, minha mente está mais acelerada com aquilo. É muito doido, né? Cara, eu diria, com certeza, eu diria assim que não necessariamente 100% das vezes é um tédio. Às vezes o assunto tá super interessante, Uhum. né? Às vezes você tá interessado naquilo ali, você precisa aprender, você precisa estar atento com o que você está assistindo. Só que eu diria que os outros estímulos às vezes te dá gatilho de alguma outra coisa que você, putz, a pessoa falou ali sobre panela, nossa, eu esqueci que eu tinha que comprar uma, aí você já vai entrando para outro lugar. Então, às vezes não é por mal, e nem É, por tédio, nem por desinteresse, às vezes não é por conta disso, é. sabe? Uma coisa muito. Agora mesmo, você tocou o barulhinho do WhatsApp, né? E eu já tive que clicar aqui para tirar o som e foram 5 segundos ali de viagem. Agora pode voltar. Quando eu era criança, cara, eu tive que ir no psicólogo por um tempo, Uhum. porque eu questionava assim para os meus pais que eu sentia que eu tinha dificuldade de estudar, né? Certo. Aí eu passei no psicólogo por um tempo e aí cara, eu era bem jovem, bem 12 anos ali, por aí. E eu comecei a sentir essa leve dificuldade. E lá foi bem legal porque ele foi conversando comigo e trabalhando sobre questões de foco, de hiperfoco. Ele contou uma coisa pra mim muito interessante, cara, que eu guardei a vida inteira. A gente batia papo durante toda a terapia, né? Claro que não dá pra ficar em silêncio, né? Uhum.
Aí se dificulta o Aí trabalho dificulta, né? da pessoa. Mas o rapaz, o doutor, ele me adorava, cara. Ele me achava extraordinário. Ele me chamava de extraordinário. Aham. Porque o bate-papo fluía tão bem. Ele dizia que eu era um mini psicólogo sem eu saber. Mais Porque um indício da sua profissão número 2. E se você não está entendendo porque profissão número 2, vocês têm que voltar no episódio 0 de como tudo começou, que ele fala. Da né, profissão número 2 dele. Pode continuar. ele contava para mim diversas questões e eu conseguia desenvolver o assunto. A gente ia longe. De vez em quando ele estendia a sessão, às vezes por conta. Legal, né? E aí, tanto ele quanto eu, a gente colocava ali em cima da mesa, né, a exposição de inseguranças que um ou outro Certo. tem. Ele sendo psicólogo, ele também não é um ser humano perfeito, ele também tem inseguranças, Com ele certeza. também tem dificuldade de foco. Então ele foi me contando métodos que funcionava para ele, e eu contei alguns métodos que funcionava para mim. Uma, uma comparação bem legal que ele falou para mim, para eu não ir longe com a história, né? Senão eu vou longe, aí sai do foco. Mas ele falou assim, bastante assim, ó. Quem tem TDAH, que eu não sei se é o meu caso ou não, eu acho que não, são pessoas que as pessoas confundem. Quem tem TDAH tem dificuldade de foco, então eles têm dificuldade de prestar atenção, mas não é. O TDAH são pessoas que têm foco em tudo, Aham. em tudo. Então, vamos supor que eu tenha, né? Então, estou conversando com você, mas eu estou conseguindo ouvir o barulho, É. micro barulho que a TV está fazendo, o ar-condicionado aqui, É quando ele muita está informação, né? baixando a palheta aqui, subindo, eu estou prestando atenção, Uhum. né? Tem a porta ali que eu tô atento. Então, assim, a pessoa está aqui, mas está focada em tudo. É, a pessoa mais sensível a mais estímulos, né? Mas E não consegue se concentrar numa conversa. ele fica sempre atento. Então, por isso que a dificuldade concentrar em uma, porque está concentrado em todas. E ele citou até outros exemplos, mais um exemplo, né? Que pessoas que são autistas, eles têm o superpoder de ter o hiperfoco com facilidade. Uhum. Cara, isso eu não tenho. Esse hiperfoco com facilidade eu não tenho. Deve ser magnífico. Essas pessoas conseguem, por exemplo, olha, se eu vou estudar, se eu vou ler esse livro, cara, a pessoa abre a página Vai aqui fundo, é muito interessante, né? e ela lê o livro. Às vezes você chama ela, você precisa chamar 2, 3, 4 vezes, porque a pessoa olha pra você, o que foi mesmo? A pessoa tá realmente ali. Tá Então, imersa assim, naquilo, é muito legal. pode abrir a porta aqui que a pessoa nem percebe quem entrou, quem saiu. Se desligar o ar-condicionado, a pessoa nem percebe. Não, a pessoa tá ali. Ela entra dentro do livro. Isso é só um exemplo, né? Para outras coisas, atividades e tarefas também. Então, isso é muito interessante. Realmente, a ciência, a neurologia, como todos, os estudos de forma geral, eles estão sempre expandindo nas questões sobre estudo, sobre o que pode melhorar. Existem remédios, eu nunca tomei, tá? Mas tem Eu sei que bastante. existe remédio para as pessoas que têm essa dificuldade que melhora o foco, sabia? Aham, sim. Cara, eu achei isso magnífico, cara. Eu acho que não é o meu caso. Eu Toda uma tenho, questão química ali, né? sim, com certeza. Eu acho que não é o meu caso, né? Quando eu fiz as sessões com ele lá, acho que foram 10 ou 20 sessões, eu consegui expor para ele que na realidade eu conseguia ter foco só para estudar as coisas que eu gostava. E aí eu mencionei assim para ele, eu falei, cara, eu tenho uma imensa dificuldade de estudar geografia, Aham. que era uma matéria que eu não gostava tanto. Nossa, eu gostava tanto. Sério? Gostava Cara, é muito. muito difícil. Eu não conseguia entender nada. Uhum. Eu tinha que gravar o texto, gravar exatamente o que estava ali, porque para mim eu não conseguia entender. Era algo, eu sou muito lógico. Sou mais do lado das exatas. Sim. Se eu for aprender matemática, programação, ali eu não precisava nem estudar, que eu tirava 10 em tudo. Tipo, o meu esforço nas matérias lógicas era muito menor, porque eu compreendia tudo quando era de exatas.
E realmente eu tinha excelentes notas. E quando tinha prova de geografia, cara, eu tinha que estudar 5 dias seguidos para eu conseguir tirar um 6, 7, 8, sabe? Assim, Sei. tirava boas notas também, 8, 9. Só que o esforço era imenso, cara. Quando tinha prova de história, mais pro lado de humanas, né? Nossa, eu sofria demais. Então eu tinha o meu. Cara, eu já elaborava o cronograma de estudos. Ali eu falava, puxa, tem prova de geografia, vou reservar 4 dias para estudar. Tem uma prova de matemática? Um dia tá bom. Meia hora. Meia hora tá bom. Eu tirava 10 na de matemática, os 4 dias que eu ficava estudando na geografia, Aham. eu tirava 8, 7. Aliás, eu gostaria de mandar um abraço pro meu querido e amado e abençoado professor Rangel. Vou mandar esse vídeo para Manda. ele poder assistir. Aham. Cara, ele é nota 1000. Como eu tenho saudade, é uma pessoa que, por exemplo, eu não era tão interessado na matéria, porque eu não gostava da matéria, porque ele sabia que eu gostava mais da área de exatas, né? Só que ainda assim ele sempre foi, e ainda é, um excelente profissional, que tanto que eu me apaixonava pela matéria que ele estava dando. Então assim, Aham. eu conseguia, É, mesmo assim eu conseguia ter estímulo de aprender, de estudar mais. é legal Ele a passava de uma forma facilitada. capacidade de alguns profissionais em fazer isso, né? É, Professores, tem alguns que são fantásticos. são fantásticos. Eu gostaria de te fazer uma pergunta para eu contei uma história bem longa aqui, né? Que um assunto foi para lá, foi para cá. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Nós estamos quase no restinho de ano, né? Nós estamos em novembro. Qual que foi o seu objetivo lá em janeiro, no início do ano? Qual que foi o seu objetivo ali que você pensou assim, poxa, até o final do ano eu quero ter um objetivo, quero ter um foco para eu realizar um sonho, realizar uma tarefa a longo prazo, construir alguma coisa, de repente ler um número, uma quantidade X de livros, eu tenho que ler 5 livros por ano. Uhum. Qual que era o que veio em mente aí, seu objetivo, É. seu foco? Só uma pausa, que acabou a água na minha canequinha. Vou abastecer com a minha garrafa nova de 1,8 litro. Que o pessoal fala que eu fico que nem criança quando tem alguma coisa nova. Enquanto isso, eu tô pensando na resposta. Tática, né? A tática de ganhar alguns segundos. Na verdade, eu tenho algumas coisas. Me fale duas. Duas. Você citou o principal que deveria. Porque todo começo de ano, eu defino as minhas metas e eu defino de uma maneira estruturada que acho que vai um pouco além do que todo mundo chega no começo de ano, anota alguma coisa, eu quero atingir isso, quero atingir aquilo, e eu defino em blocos de áreas da vida algumas metas principais e eu as acompanho durante o ano. Isso é parte essencial dessa coisa de colocar metas, né? A gente vai até falar um pouco mais sobre esse assunto no episódio do Ano Novo. Já está no nosso radar, falar sobre metas. Ano novo, metas, tá tudo linkado. E eu coloquei, citar duas, né? Você falou? Coloquei livros, leitura de livros, coloquei uma quantidade de leitura. E aí eu fui acompanhando durante o ano, essa aí aconteceu. E uma que não deu certo, engraçado que se você olha na minha tabela, e assim como foi no ano passado também, a taxa de conclusão foi positiva. Ano passado ali eu concluí os 70% do que eu tinha planejado. E esse ano vai ser bom também. Então tem coisas relacionadas à saúde, que tá ok, tem coisas relacionadas à questão à área espiritual, ok, coisas relacionadas a outras áreas estão ok, caminharam. E uma das principais coisas
uma das principais metas foi a questão de infoproduto e de estar no digital. A gente comentou no episódio como tudo como começou, eu falei um pouco mais sobre as minhas questões de trava relacionado a essa questão de exposição ao digital, e ali é o meu ponto fraco, ali é o meu calcanhar. Por mais que eu tenha alguns itens naquela tabela, talvez o que eu considere o principal foi o que eu menos consegui. Mas nunca é tarde, estamos aqui em novembro, tá acontecendo esse podcast de uma maneira um pouco. Começou de uma maneira um pouco inesperada, mas está acontecendo. E isso é análise também. Se eu coloco meta de um ano, né? Do ano todo, já aconteceu comigo algumas que eu, aos 45 do segundo tempo, eu conseguia marcar o gol. E tá tudo certo. O podcast tá sendo um gol marcado aos 45 do segundo tempo. Mas é gol. Eu vou fechar 2025 com a vitória. E pra você? Olha, eu diria que eu sou um pouco estilo o Capitão Jack Sparrow, né? Que eu vou improvisando no meio do caminho, né? Tem uma frase que ele fala isso daí. Uhum. O cara pergunta pra ele, como é que você faz tudo isso, né? Ele olha e fala, eu vou improvisando no meio do caminho. Ele é Eu acho fantástico. Mas eu planejo, assim, algumas coisas a longo prazo e duas coisas que eu poderia dizer, em primeiro lugar, é que eu colocava em mente que eu tenho que construir algum projeto paralelo além do meu emprego. Certo. E eu consegui. Então, é um pouco parecido com a sua meta, né? Que você queria entrar no mundo digital. Por exemplo, eu trato esse podcast como um emprego, como um trabalho. também. Eu trato como uma sociedade. A partir do momento que você falou pra mim assim, poxa, esse é o meu sonho. Aí eu falei, pô, o meu também. E aí a gente foi abordando detalhes, e aí a gente foi falando, vamos fazer? Eu fui o cara mais que puxei, né? Foi. Ó, vamos fazer, Eu precisava desse destrave de uma. vai ser tal dia, a sala vai ser tal, a gente vai fazer assim, assim, a gente Uhum. vai comprar isso, comprar câmera, comprar aquilo. E tá fluindo, né? Estamos adaptando, melhorando aos pouquinhos e tal. Em 10 dias a gente planejou e pá, Executou. começamos. Fantástico. E então assim, eu trato como um emprego. Então quando as pessoas perguntam pra mim, o que você tá fazendo sexta-feira à noite? Não, eu tô trabalhando. Tô trabalhando. Eu Então, também respondi isso pra uma pessoa hoje. eu Respondi, eu trabalho. trabalho, eu trato como um trabalho, eu tenho meu trabalho CLT e tenho esses dois projetos que eu trato como trabalho, que a gente tá aqui por, digamos, acho que por amor, né? Você Uhum. fala para servir as pessoas, Sim. para ajudar, para que a nossa palavra, a nossa reflexão, as minhas piadas ruins, que possa trazer um pouco aí de conhecimento, de humor e trazer reflexão e um pouco de tudo para que juntos a gente possa evoluir cada vez mais, né? E o segundo, eu falei do primeiro, né? Uhum. E o segundo, eu falei que eu queria perder 10 quilos, Certo. né? E... Não, na verdade, 8. 8 quilos. Eu tinha que perder 8 quilos. Até o final do ano eu tinha que perder 8 quilos. Então, assim, eu apliquei aí uma dieta e consegui chegar a um número, né? Então, assim, eu não alcancei 100% do meu esperado, mas eu consegui chegar. Então, a minha meta era perder 8 quilos e agora, nesse final de ano, para eu completar esse foco, eu preciso perder 12. Não foi bom. Eu precisava perder 8 em janeiro. Agora você precisa Eu perder consigo perder 12. algo de errado aconteceu nesse trajeto aí. Diante de tudo isso que eu falei, certo? O que Certo. significa? Nada. Como assim? Eu te contei a história da panela, do fogão? Qual a história? Não contei? Acho que não. Qualquer coisa conta de novo. Eu realmente não contei? Acho que não. Cara, semana passada, alguns dias atrás, eu fui fazer. Eu gosto muito de comer frango. Peso tudo certinho, tá?
tá na fase da nutrição ali nos meus planos da dieta. Sim. Eu fui fazer frango, certo? Beleza, coloquei na panela, água, temperei, cortei bonitinho e coloquei no fogão. Aí determinei um tempo ali para poder voltar, né? E eu me distraí no celular. Quando eu vi, eu falei assim, cara, meu Deus, queimou tudo. A água secou, o frango secou, deve estar tudo torrado, né? Sim. Voltei lá, não contei? Não contou, não. Voltei lá, Brand new cara. information. Voltei lá, eu não voltei nem rápido, eu voltei devagar com medo pra ver o que tava acontecendo, se o fogão tava pegando fogo. Voltei devagar com um passo de tartaruga. Cheguei lá, falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Quando eu cheguei, eu esqueci eu achei que tinha esquecido a panela de frango no fogão e tinha queimado tudo, certo? Só que você não contava com outra coisa. A falta do meu foco em ter me distraído com o celular me fez esquecer de ligar o fogão. Perfeito. Então, quando eu olhei, eu falei, eu esqueci de ligar o fogo, então não queimou. Aí veio um segundo medo, que eu falei assim, cara, não acredito, eu esqueci de ligar o fogo. Depois eu achei que tinha queimado, então eu esqueci 2 vezes. Eu falei, cara, só falta eu ter esquecido de pôr o frango na panela e botei a panela sozinha. Eu abri a tampa da panela assim, com tanto medo, que eu falei, ai mano, só falta. Aí vai ser a vergonha da vergonha. Não vou contar pra ninguém essa história. Tá contando podcast. Tô contando podcast, né? Aí eu abri o frango, tava lá, então assim, menos mal. Então, assim, eu consegui concluir, larguei o celular de lado, de canto, falei, não, vamos focar aqui. Aí como a gente se distrai. Aí deu tudo certo. Mas aí é só uma história engraçada aí. Contamos os 2 pontos, as 2 perguntas que eu perguntei. Eu só não esqueço, eu faço pipoca quase todo dia, só não esqueço da minha pipoca ali, porque ela faz muito barulho. Que bom. Aí a gente estranha, porque senão tava sujeito a acontecer coisa assim, com certeza. Você falou da gente começar a tratar o podcast como trabalho, né? E sim, é um treino eu faço isso em tudo na minha vida. As coisas que eu tenho que levar a sério, eu levo a sério desde o começo, porque eu já vou treinando a cabeça naquilo. E assumo aquilo como algo que ele pode vir a ser. Eu levo com seriedade, sabe? Uhum. E outra coisa que eu deveria ter anotado, que eu pensei em outras coisas, a segunda coisa eu não anotei, e não tô lembrando. Então vou voltar aqui para uma frase. Ó, eu gosto de frases, né? Vocês já perceberam. Foco começa quando eu decido intencionalmente focar no que controlo e ignorar o que não controlo. Tá linkando aqui o pouco que a gente falou sobre a zona de controle e a zona de não controle, e tá linkando com o próximo bloco aqui que eu tô puxando, que é, eu gosto bastante dessa lógica. O foco tá mais ligado, o foco é saber o que ignorar, tá mais ligado ao que ignorar do que o foco em si. Eu gosto dessa reflexão de a gente saber dizer os nãos, a gente saber as coisas que nos distraem, saber mais sobre o que não colocar a energia do que... Porque pensa, se a gente separa aquilo que a gente não vai colocar energia, aquilo que não deve ser o foco, vai sobrar ali o que é mais importante, que a gente tem que focar, sabe? Uma reflexão, um pouco nessa lógica. E outra vez, do simples, para mim é do simples ao complexo, desde coisas do cotidiano até coisas relacionadas a projetos. Outra frase que eu gosto bastante é: todas as oportunidades são oportunidades, mas nem todas as oportunidades são para você. Eu acho que eu falei em algum outro episódio também. Às vezes aparece uma oportunidade de um emprego, de projeto aqui, e a gente quer abraçar o mundo, né? Porque muita coisa parece ser boa, mas
parte dessas oportunidades não são pra gente. Elas podem parecer muito boas, mas às vezes vem um projeto num contexto da minha vida que não se encaixa, né? E não se encaixando por questão de tempo, por questão de... pode ter N variáveis. É um projeto excelente, só que eu tenho que dizer não, mesmo assim. O projeto diz não pra você. É, também, né? Não. Porque, ó, eu pensei, eu até tô dando risada aqui, Eu vi que você começou a dar risada. Ó, porque, piada mó séria aqui. ó, você falou que eu tava pensando em outra coisa. Uma mulher solteira pode ser uma oportunidade, Certo. né? Mas você falou que nem toda oportunidade é pra você. Sim. Isso aí pode acontecer, porque o projeto pode dizer não pra você, tá vendo? Também é uma variável. Também é uma variável. Também é uma E você variável vê como tá em todos os contextos? em todos os contextos. Às vezes eu tô lá apaixonado por uma pessoa e ela não é a oportunidade certa pra mim, né? É, ou um diz não pro outro, ou vice-versa, ou os dois. a menina diz não pra mim, é uma das variáveis. Pode acontecer, né? Tá vendo? Tá em todos os contextos. Em todos os contextos. Todas as oportunidades são oportunidades, mas nem todas as oportunidades são pra você. Eu fico até com medo de entrar nessa área aí. Eu fico. Esse assunto perigoso. Eu anotei uma frase de impacto aqui também. Certo. Foco amplifica o resultado. Foco amplifica o resultado. Eu achei magnífico, cara, nas minhas anotações aqui que eu estudei um pouco sobre o tema pra gente conversar aqui. Eu achei essa frase de impacto. Achei bem legal. Achei outra aqui também bem interessante. Faz total sentido. Foco amplifica o resultado. É porque você dedica um tempo forte, tempo e energia forte naquilo. É onde você dá aquele boom, né? Você maratona. Certo. Pode falar a segunda frase? Eu vou anotando tudo aqui. Que eu achei bem legal, cara, que falta de foco não é preguiça. É a distribuição mental crônica, tipo TDAH, onde não é falta de foco, mas sim o excesso de foco em absolutamente tudo, menos no que interessa. Menos no que interessa. Eu anotei essas duas frases aí que eu achei bem legal, cara. Bem legal mesmo. Menos no que interessa. Entra no que a gente falou, né, sobre o TDAH ele ter o excesso de foco, e aí todos os estímulos fazem ele se despertar daqui e dali. Então, não é preguiça. Às vezes a pessoa tá ali com dificuldade de prestar atenção. Não é preguiça, cara. Não seja mal interpretado, né? Apenas falta de prática, exercício e a pessoa tem que... Eu diria, cara, que a pessoa tem que ver qual é o método que funciona pra ela, porque cada ser humano é diferente, né? Sim. Tem pessoas que gostam de ouvir rock limpando a casa, que ganha foco total. Tem pessoas que gostam de estudar com um lo-fi ali bem... Lo-fi que chama? Cada um tem Musiquinha bem leve. estímulos diferentes, né? Então, assim, pra cada coisa, cara, tem... Eu recomendo vocês, de forma geral, e quem estiver assistindo, que quem trabalha no escritório, ou no percurso que tiver, no translado, né, até o trabalho, que vocês escutem nosso podcast e mantenham o foco, né, nas suas respectivas atividades. E daí vocês estão ouvindo ali a gente conversar, bater papo, enquanto isso tá ali prestando atenção. É algo que, assim, dá para compartilhar a atenção. Sim, sim. Tem pessoas que gostam de dirigir ouvindo o podcast. Porque você só tá ouvindo, você tá prestando atenção ali pra frente e tá só se dividindo de uma forma bem reduzida, né? Então fica aí o convite para quem quiser nos inserir na vida de vocês aí no dia a dia. E pô, eu tenho esse costume
de estar dirigindo e colocar algum podcast para ouvir. Ultimamente eu tenho colocado o nosso. A gente tem que revisar, né? Tem que ouvir de novo. Ele tá lá tocando. Então, sigam essa dica do Paulo. Uma das mais valiosas do dia de hoje. E O restante que eu falei não serve pra nada. Segue só essa dica. tudo, Brincadeira. né? Não. Brincadeira. Só fala coisa boa. Só coisa. Ah, não, aqui a gente. Até a dica sobre comprar uma foca pra gente- lembrar do foco e colocar na mesa. a gente Tá valendo. conta piada, mas a gente brinca um pouco com o humor, mas a gente fala de coisa séria pra trazer o bem pra todos. Sim. Você falou enquanto você estava falando dessa frase, falou do TDAH, né? Que não só no contexto de TDAH, mas eu pensei em outros contextos de você foca um monte de coisa menos do que mais interessa. Eu vejo o que eu comentei de projeto meu nesse ano. Outras metas aconteceram e algumas podem acontecer em paralelo, né? Metas da saúde, metas de projetos, por exemplo, podem acontecer em paralelo, tá tudo certo. Mas em diversos momentos o foco estava em outras coisas menos no mais importante. Isso é uma coisa. E o outro ponto que você citou sobre esse, né, tem gente que ouve música para fazer faxina. Eu às vezes tem situações do serviço que eu coloco uma música para ouvir também. E cada um tem o seu tipo de estímulo. Isso é um pouco. Tem uma técnica de PNL que chama ancoragem, que é quando você pega estímulos de diferentes tipos, que aquele estímulo te leva para algum estado desejado. Eu, por exemplo, tenho uma playlist que é uma playlist mais ativa, umas músicas mais agitadas, e que volta e meia eu coloco essa playlist quando eu tô quando eu quero executar mais coisas no trabalho, né? Tô meio assim, meio desfocado. Eu falo, opa, volta. O que eu faço? Eu corrijo um pouco mais a minha postura naquele momento, coloco essa playlist que é um pouco mais agitada e eu entro num estado de foco maior. Então eu pego estímulos, né? Então ajustei meu corpo, tô tendo os estímulos daquelas músicas que me levam a um estado de foco maior. Inclusive isso já entra com uma das dicas, a gente vai falar sobre algumas dicas aqui, isso já entra como uma das dicas. E me concentro mais, foco mais, produzo mais. Tem uma outra música, por exemplo, estava ouvindo hoje, vindo pro serviço. É uma música que tocava das imersões que eu participei no ano passado. E ela me traz um estado de energia muito positivo. Então, eu ouço, ela me contagia. Eu acho que música é comum para muitas pessoas, para trazer esse estímulo. Mas é mais sobre identificar como que você funciona e que estímulos positivos você pode ter para ajudar com coisas do dia a dia, né? Parece simples, mas tem muito estudo por trás disso e funciona. E vou puxar pro nosso bloco prático, dicas, pode ser? Tem alguma coisa a acrescentar nas reflexões aí ou eu já posso puxar para essas dicas? Pode puxar para as dicas. Porque parte do nosso público, eles gostam de coisa prática ali, vamos executar, como é que eu melhoro, te reflete bastante, mas essas dicas, essas listas, às vezes a dica é até simples, né? Parece simples, mas pode ajudar muito. Show de bola. Cara, eu anotei 4 dicas quando eu tava pesquisando. Eu acho que a primeira delas, se eu não me engano, eu citei até no episódio anterior, que é o Pomodoro. Citei, né? Eu acho bem interessante. E de vez em quando eu utilizo sim o Pomodoro. Eu acho legal, eu coloco um cronômetro no computador e penso assim, cara, eu vou me dedicar. É que o Pomodoro, ele
vai muito ao pé da letra, né? 25 minutos de produção e 5 minutos de descanso. Eu acabo colocando 30, de redondo, 30 minutos de produção e 5 minutinhos de descanso. E isso é bem legal. Cara, eu coloco aqueles 30 minutos ali, enquanto o cronômetro não acabar, eu não faço outra coisa. Se eu começo a tentar, sabe, desvirtuar a atenção em outro lugar, eu falo, opa, cronômetro girando aqui, ó, continua. Então, essa seria uma delas. A segunda que eu achei muito interessante chama-se foco profundo, que é você separar em blocos de concentração sem nenhuma interrupção. Então, Certo. um pouco parecido com o Pomodoro, mas é para você delegar que cada tarefa vai ter o seu tempo para você se dedicar. Pô, isso daqui é um pouco mais fácil, 30 minutos. Isso aqui eu vou levar mais tempo, 1h30. E ele tem 3 princípios, esse aí, foco profundo, que é você silenciar tudo que está ao seu redor, celular, televisão, rádio, ele foca nisso. Tem um ambiente controlado, que é um pouco com o que você falou no início, que é o ambiente, ele traz ali um pouco do tipo, poxa, eu tô nesse ambiente aqui, agora eu tenho que produzir, né? E fazer uma atividade por vez. Então são esses 3 pilares que eu anotei. Tem mais últimos 2 aqui, você quer vamos repartir? Você fala alguns, eu falo outros? Eu posso até comentar sobre esses. O Pomodoro é bem conhecido, né? Eu acho que até antes mesmo da técnica que você falou, né? Quantidade de minutos, está a lógica por trás, né? De produzir um tempo, pausar um tempo, produzir um tempo, pausar o tempo. Às vezes você ajusta um tempinho a mais, um tempinho a menos para o seu tempo de produção, mas isso é super necessário. E esse foco profundo eu faço muito. Eu vivo em blocos. Novamente, para as pessoas que reclamam que eu demoro muito para responder, eu estou no foco profundo. Vou mudar seu nome na minha agenda de contato. Não vai ser Lucas Evangelista mais, vai ser Lucas Tetris. Lucas Tetris. É, o homem que vive em blocos. Essa foi melhor. Essa foi melhor que a da foca. É que a da foca depois eu consegui vincular com outra coisa aí, né? Essa eu não pensei, mas foi bom. Foi bom. Vivo em blocos. Total. Eu vivo em blocos. E em vários momentos do dia eu tô desligado de notificações, por exemplo. Eu vivo em blocos. Então eu acho que eu acho que é uma. Eu não sei se pode falar as outras duas, mas essa já é minha favorita. Bacana, bacana. As outras duas são mais curtinhas, né? Eu vi que tem uma dica aqui, uma regra 135, que é você escolher uma regra maior, uma tarefa que vai demandar mais tempo, e aí é que você vai executar primeiro. Em sequência, você vai fazer 3 atividades que são um tempo médio, por isso 135. E por último, você vai fazer 5 atividades pequenas. Concluiu isso, você vai voltar para grande, tá? Isso de modo evita que você tenha uma sobrecarga de tipo, eu vou resolver os que têm maior tempo primeiro tudo de uma vez. E aí às vezes você fica pensando em, putz, olha, tem 3 atividades de 1h30 tudo para resolver. Sendo que dá para você repartir um pouco. Então aí você faz uma grande, 3 médias e 5 pequenas. Você olha ali como um todo, poxa, já foi ali uma parte. Sim. Né? E aí você consegue trabalhar mais light com as atividades que vão demandar menos tempo. Para você reunir um pouco mais de fôlego para quando resetar, né? Para quando voltar para a atividade grande, você ter mais ânimo, energia e tudo mais. E também anotei aqui uma frase que compõe essa regra do 135, onde se tudo é urgente, nada é prioridade. Então tomar bastante atenção nisso e dividir esse 135 com bastante sabedoria, sabe? Sim. Legal, gostei dessa dica também. Por último, que essa dica aqui
É apenas uma frase que dá para você aplicar ela em conjunto com essas outras 3 dicas que eu comentei. É você agrupar tarefas parecidas. Eu Isso, achei uma dica isso bem eu legal. gosto de fazer também. Porque você poupa um pouco de energia. Sim, Você poupa um pouco de energia porque sua mente já está trabalhando naquilo e você faz coisas parecidas e, consequentemente, na somatória, você vai gastar um tempo menor do que você gastaria se você fizesse picado, sabe? Top. Mas a minha preferida continua sendo do foco profundo. foco profundo. Trabalhar em blocos o tempo Legal. inteiro. Eu anotei algumas coisas aqui também. Eu anotei 5 itens. O primeiro deles, falando sobre planejamento. Tá, Lucas? De novo falando sobre planejamento e clareza, com toda certeza. Vocês vão ouvir falar muito disso. Voltando à questão da clareza. Por que, que a gente tem que ter o planejamento? Aí eu tô falando de agenda, tô falando de lista de tarefas, e teremos conteúdos que vão abordar mais essa questão, até maneiras de estruturar. É um dos assuntos que eu mais gosto, inclusive. Você tem que ter um planejamento de agenda, você tem ter um planejamento de metas, objetivos ali, uma agenda para você acompanhar no dia a dia, uma lista de tarefas diárias, coisas que são. Como que é a minha estrutura? Falar de uma maneira resumida. Eu uso uma agenda, no caso eu uso a agenda do Google. Eu tenho um planejamento de semanas ali onde aloco os blocos de compromissos fixos, questão de trabalho, evento, tanto, né, toda vez que a gente vai combinar um horário, eu já dou aquele horário na agenda, eu uso bastante, eu uso com força. E nessa agenda vai os compromissos, as minhas rotinas e alguns lembretes. E no dia a dia eu uso a lista de tarefas também. É como se a gente tivesse a agenda como algo mais macro e a lista de tarefas algo menor. Que você coloca coisas pontuais do dia a dia e eu coloco uma determinada sequência, como se tivesse uma linha do tempo de coisas que não são urgentes, coisas que gostaria que acontecesse dentro do mês, coisas que eu gostaria que acontecesse na semana e as coisas do dia. E o mais importante é o do dia. Então, diariamente eu dou aquela olhada em tudo que está ali e eu coloco uma determinada ordem no dia para eu ir seguindo. Por que isso? Por que isso ajuda tanto no foco? Você não sai desbaratinado. Então eu sei mais ou menos a ordem das coisas que vão acontecer na minha semana. Ah, Lucas, é uma coisa engessada, fixa? Não, você nem pode ser. Toda conversa sobre construção de agenda, por exemplo, as pessoas falam sobre ter um grau de flexibilidade, porque você não pode engessar tudo. Você tem que ter as brechas de tempo ali para você ajustar. Ninguém é maluco, ninguém consegue viver esse ponto. Então, tem essa flexibilidade, mas eu já sei mais ou menos 80% do que deve acontecer na minha semana. E eu sei as coisas que devem acontecer no meu dia. Eu tenho essa clareza, então eu termino uma atividade, eu já sei o que eu tenho que fazer na próxima, eu já sei o que eu tenho que fazer na próxima, e assim eu consigo ter mais foco, ser mais produtivo. Você não perde tempo parando para pensar o que eu vou fazer agora. Você não, e se você tem a lista ali, você sabe que você vai em um item, depois em outro. E eu uso muito essa parte de tarefas de projetos, eu uso bastante no serviço também. Eu sempre tenho uma lista e eu não paro para pensar. Já está tudo ali. O que eu tenho que fazer tá tudo, no dia está tudo ali. Então eu vou indo na sequência. Eu vou executando o que é mais importante e vou indo aos poucos. E nada tá. E é importante também no sentido de que a gente tem tudo em algum lugar. Então aquela tarefinha boba, que aquela pendência boba, simples ou mais complexa, a gente está colocando tudo num lugar que não vai sair do radar, algum momento vai ser executado. Certo? Esse eu falei bastante. Só do item eu já falei bastante. No item 2 é sobre rotinas e hábitos. Né? A gente pode ter rituais no dia a dia que sim, que ajudam
ajudo mais no foco em determinadas ações. Então, se eu estou num ambiente de trabalho, eu tenho a posição que eu me coloco. Para quem trabalha, isso eu vi em um curso que eu fiz, por exemplo, sobre os rituais para quem trabalha em home office. A pessoa ter toda uma questão assim de mostrar para a mente que ela está entrando no horário de serviço, de colocar uma roupa adequada para o trabalho, de ter essa rotina. A própria rotina de ficar períodos sem o celular também é algo que vai ajudar no foco. Períodos dedicados a uma única atividade, e aí tá no foco profundo, que é o meu preferido, continua sendo. Item 3, gestão de distrações. A pergunta não é como ter foco, mas como diminuir tudo que tira o meu foco. Então, acho que o celular, de tudo, acho que o celular é o principal vilão que a gente tem hoje em dia nesse sentido. Tem que você tem que entrar num bloco para executar uma tarefa mais complexa, que você vai ter que dedicar um tempo ali, celular desligado, fica um pouco longe da notificação, a não ser que você tenha que receber alguma mensagem ali urgente, ou tem que estar ligado a alguma questão, mas se você pode ter ali meia hora de desligamento dessas distrações, faça, coloque em prática no dia a dia para você ver como é efetivo, funciona legal. Quarto item, recarga de energia. Isso vai influenciar totalmente na questão do seu foco e várias outras questões da sua vida. Você tem que ter um descanso, você tem que ter um sono de qualidade, as pausas. E quando eu falo que é a da lógica entrando antes da técnica, o Pomodoro tá nisso. Você tem a pausa que você faz no Pomodoro, você está recarregando um pouco da energia. Alimentação, atividade física, tudo coisas que contribuem ali para a sua energia durante o dia. E quinto, ambiente. A gente tentar trabalhar um pouco mais a questão do ambiente, diminuir as distrações. Às vezes é difícil, às vezes você trabalha presencial num local que o ambiente é desfavorável a você ter foco, você tem muitas distrações, você tem muitas interferências, né? Então tenta ali, às vezes, colocar um fone de ouvido, tenta buscar desligar o celular por um tempo, pega coisas que mesmo com o ambiente ruim, você consiga melhorar um pouquinho a sua concentração. E caso você consiga ir para um ambiente que seja mais favorável, às vezes a pessoa trabalha num home office ou trabalha em algum lugar que não é legal, mas tem a possibilidade de trabalhar num outro que fique mais favorável. Então, busque, né? Vai ajudar muito. E essas foram as minhas 5 dicas. 5 dicas. O foco é também um ato de respeito próprio. Tá anotado aqui. Eu gosto de frases. Para mim é um ato de respeito próprio também. Faz sentido? Faz sentido para você? Faz sentido. E estamos chegando ao finalzinho. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Que bom que o papel já tinha acabado aqui. O papel já tinha acabado? O meu tá aqui, ó, cheio de as anotações que eu não consigo entender depois, mas tá aqui. E quando a gente vai conversando, eu tenho bastante esse hábito de ir anotando. Então, você falou alguma coisa, porque às vezes você fala, eu quero comentar uns 5 itens que você falou, né? Se eu não anoto aqui, depois eu vou falar de um só. Aquela hora que eu falei, que eu não lembrava o segundo, que eu não tinha anotado nenhum dos dois. Eu lembrei o primeiro. Não lembrava do segundo. E o primeiro? Também não. Tá igual ao segundo, né? Tá igual ao segundo. Então, mas é bom, é uma boa prática anotar, cara. Sim. Eu faço isso muito quando, sei lá, uma pessoa me liga e fala, ó, dê recado pra fulano que tem que fazer isso e isso. Cara, se eu não anoto ali num papelzinho do lado, eu esqueço. É eu botar o telefone aqui assim, ó, eu volto o que eu tô fazendo e esqueço. É? Não tem muito disso. Isso Antes de acontece. começar o podcast, um amigo meu pediu um favor. Cara, nas anotações aqui, no meio das anotações aqui, eu coloquei o favor que ele pediu. Eu faço isso também. O importante é anotar. É anotar.
Porque eu tinha que fazer antes do podcast, eu anotei aqui, falei, poxa, na hora que eu estiver ali no meio do podcast ou relendo ali, eu não vou esquecer. Tá aqui no meio, que é uma coisa nada a ver, né? Mas é que depois é importante anotar, porque se você, depois que termina tudo, você pega aquela informação e joga em outro lugar, vai acontecer. E às vezes você não anota, fica no além, não acontece. É importante. Verdade. Eu tenho uma anotação, reflexões finais, já que estamos chegando no final, né? Eu gosto de falar alguma frase, alguma coisa. Gente, a gente teve um grande papo aí sobre foco, teve coisa prática, teve dica, bastante reflexão, a gente sempre reflete bastante, de novo, falando isso aqui. E eu acho que talvez a reflexão seja uma das partes mais importantes, né? Sobre a gente tem que pensar e refletir. Dessa coisa de foca então no que você controla, foca no que te move, foca no que constrói, foca no que é positivo, tenta se proteger mais do barulho, tenta se proteger mais do caos, ignora o que te tira da sua essência, se organiza, respira, descansa, se alinha, volta pro prumo, volta pro foco, porque o foco não é só fazer mais, é fazer sentido, é viver com intenção, é caminhar para o que vale a pena. Um passo de cada vez. Virou um verdadeiro parque aquático de tanta foca, né? Tá louco. Você falou que a gente tem que refletir muito, né? Sim. Então a gente tem que ser igual um espelho. Refletir bastante. Eu falei sobre dicas e sobre reflexão, mas esqueci de citar as piadas do Paulo. Talvez essa seja a parte mais importante. Alguém tem que falar a besteira aqui enquanto o cara tá passando a Nosso informação podcast vai ser séria. isso. É a parte divertida também. Com certeza. Seus agradecimentos, Paulo? Eu agradeço a todo mundo que puder compartilhar com um amigo aquela história que eu te falei. Se todo mundo ouvir o nosso, né, quem ouviu o nosso podcast, gostar do nosso trabalho e ouvir e gostar do vídeo, cara, compartilha com uma pessoa. Pensa num brother, aquele camarada, aquela pessoa gente boa, amigo ou amiga, irmã, sei lá. Ou até inimigo, né? Porque o conteúdo Pode é tão bom que pode você manda pro ser. seu inimigo Pode. e melhora. Ele melhora. É, pode ser. Aí compartilha com uma pessoa, cara. Uma só. Então quem chegou até o final aí, se puder compartilhar com uma pessoa, isso aí que eu agradeço. Isso aí, meu povo. Se eu fosse você, eu não gostaria de contrariar o Paulo. Essa é uma dica valiosa. E é isso, minha gente. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. Primeiramente, novamente, obrigado, meu Deus, por mais um episódio concluído. Obrigado. Amém. Obrigado a todo mundo aí que assistiu, que está dando essa força pra gente. Obrigado às pessoas que estão aí nos bastidores dando aquele incentivo nesse começo, as dicas técnicas que a gente recebe, o apoio moral, o feedback positivo, as críticas construtivas. Obrigado a todos vocês. Esse podcast não é só meu, não é só do Paulo, esse podcast é nosso, porque parte do principal dele existir é também para ajudar todo mundo, nos ajudar a ajudar todo mundo, certo? É trazer impacto para cada um que assiste, certo? Encerramos por hoje. E mais uma vez, muito obrigado ao meu parceiro, Paulo. Valeu, meu querido. Tamo Valeu, junto, mais um. É nóis. Tamo junto. Até a próxima, meu povo. Valeu. Valeu.